A reforma administrativa significa piora nos serviços públicos. Nesse segundo vídeo da série sobre a PEC 32, que propõe uma reforma administrativa no Brasil e que está tramitando lá no Congresso, eu apresento alguns mitos utilizados pelos defensores da proposta no sentido de desqualificar o serviço público brasileiro. Mostro, a partir da nossa própria experiência, que um servidor público estável e independente ajuda a construir o desenvolvimento do país. Essa série é uma parceria aqui do canal com o Sindusprev RS. Então, vem comigo porque o nosso papo está só começando e é muito importante que a gente se engaje nessa luta. Primeira coisa, né, gente? Serviço público independente é uma conquista da classe trabalhadora. É fruto de lutas. Representa, para os trabalhadores, um avanço nas mediações da luta de classes. Servidor público seguro, independente, defende o trabalhador do poder político-econômico. A perda de estabilidade que pode ocorrer com a aprovação dessa proposta de reforma administrativa traz os vícios privados para o setor público, o clientelismo, o passar de pai para filho. As indicações sem rigor técnico vão se sobrepor ao atual processo que vem ocorrendo no serviço público, onde existe uma gradativa elevação do nível de escolaridade média do conjunto do funcionalismo, o que certamente tornará o serviço público menos técnico e menos eficiente. Para sustentar a tese que a reforma administrativa, como a proposta pela PEC 32, é necessária, precisamos nos ancorar em uma série de mentiras. O real motivo da proposta é aumentar o poder político do Estado, enfraquecer a classe trabalhadora e garantir reservas de mercado para a iniciativa privada. As mentiras mais comuns utilizadas para justificar a reforma administrativa são referentes aos salários dos servidores públicos, referentes ao tamanho do Estado e à suposta ineficiência dos serviços públicos em comparação com os serviços oferecidos pela iniciativa privada. Mas vejamos, quanto ao salário dos servidores públicos, não é verdade que os funcionários públicos brasileiros ganham mais que seus similares da iniciativa privada. Primeiro ponto, né, gente, é entender que a maior parte do funcionalismo público brasileiro fica concentrada na esfera municipal, onde, de maneira geral, a renda do funcionário público é muito baixa. A média dessa renda é igual ou até mesmo inferior à praticada no mercado, mesmo que nos últimos 35 anos tenha ocorrido uma gradual elevação do nível de escolaridade desse tipo de trabalhador. O que eu estou querendo dizer? Nesses trabalhadores de renda mais baixa, os funcionários públicos da esfera municipal, há uma renda compatível com a do mercado privado, porém, esses trabalhadores têm, geralmente, um maior nível de escolarização. Eu estou falando de trabalhadores da esfera municipal, da área de segurança, de despachos, auxiliares de enfermagem e demais profissionais da saúde, professores e outros profissionais da educação, auxiliares administrativos e por aí vai. E quanto a funcionários que têm altos salários no funcionalismo público, a gente tem que compreender que, primeiro, é a enorme minoria do funcionalismo público. É apenas uma pequena parcela do funcionalismo público que tem esses super salários. E a proposta de reforma administrativa não ataca aqueles que recebem os maiores
desses supersalários. Para além disso, temos que lembrar também que nessa esfera de altos salários do funcionalismo público, não se pode encontrar na iniciativa privada funções equivalentes. Eu estou falando aí de juízes, de alto comando militar, de legisladores. Dentre os cargos estratégicos de gestão de nível superior, se percebe que na iniciativa privada os salários também são superiores, mesmo nesses casos dos altos salários que representam a minoria do funcionalismo público. Gente, é fácil desmontar esse mito quando a gente olha para os profissionais da saúde e para os profissionais da educação. Via de regra, excetuando aí alguma regionalidade, os profissionais da saúde e os profissionais da educação da iniciativa privada recebem uma hora de trabalho muito maior na iniciativa privada do que na esfera pública. Outra mentira muito utilizada para defender a PEC 35 é o inchaço da máquina pública, o tamanho do Estado brasileiro. Mas quando a gente vai olhar os números, como os que eu vou deixar aqui no comentário fixado de uma nota técnica, a gente percebe que nos últimos 35 anos não houve aumento do setor público no conjunto total de trabalhadores empregados na economia brasileira. Ao contrário, houve um aumento da participação do trabalho no setor privado da nossa economia. Temos um número de funcionários públicos totalmente compatível com o tamanho da nossa estrutura pública. Na verdade, poderíamos ainda ter mais funcionários públicos. Basta compararmos o número de funcionários públicos do Brasil com a sua população com os países desenvolvidos e suas respectivas populações. E as mentiras não param por aí. Por isso que eu disse que hoje era para desmascarar mitos. Há um mito muito recorrente de que o funcionário público no Brasil não pode ser demitido. Gente, isso é falso. Atualmente, o funcionário público de carreira é obrigado a desempenhar funções segundo a lei e segundo o seu estatuto. Se ele não fizer isso, ele é submetido a uma sindicância, a um processo que pode resultar na sua demissão. A questão é só que, para o funcionário ter alguma garantia quanto a eventuais perseguições políticas, essa demissão não pode acontecer numa simples canetada. É necessário um processo apenas para provar que aquele funcionário não está trabalhando, não está fazendo aquilo que devia fazer. E isso, via de regra, não é algo difícil de acontecer. Onde a gente vê maior corporativismo são nas categorias que a PEC 32 não ataca. É importante destacar também que, se aprovada, essa reforma administrativa vai descaracterizar as estatais brasileiras, vai impedir a atuação das nossas empresas estatais no mercado. Isso representa uma piora nos serviços públicos, uma insegurança, como, por exemplo, no sistema que opera a geração e distribuição de energia no país. Crises como a vista lá no Amapá podem acontecer mais frequentemente por todo o país. Pelo texto proposto na PEC, as estatais não podem fazer intervenção no mercado. Isso representa uma piora na qualidade dos serviços, representa que o Estado poderá não mais fazer política de desenvolvimento regional, não poderá mais fazer políticas sociais. Tudo isso, caso aprovada a reforma administrativa, pode ser considerado como intervenção no mercado e, portanto, vedado. Esses programas podem passar a ser considerados inconstitucionais, pois podem ser considerados garantias de reserva de mercado, coisa que o texto que está sendo discutido proíbe. Gente, hoje já existem dispositivos legais determinando como que as estatais devem atuar no mercado.
Em todos os países desenvolvidos, as estatais atuam como mediadores no desenvolvimento econômico da nação. A iniciativa privada, historicamente, não investe em infraestrutura. Se aprovado esse texto, as nossas estatais ficarão de mãos atadas, restando a elas apenas os processos de privatização. Esse texto pode restringir até mesmo a atuação dos bancos públicos. Imaginem só se na crise de 2008 nós não tivéssemos bancos públicos para segurar as distorções durante os momentos de maior instabilidade. Todos os países do mundo têm os seus bancos de desenvolvimento. O BNDES também estaria ameaçado. Entidades como a Embrapa também poderiam configurar reservas de mercado. Todas essas entidades estão ameaçadas com esse texto da PEC 32. Bom, gente, e se vocês estão entendendo, se vai haver uma substituição dos funcionários concursados pelos funcionários indicados, se as estatais vão ser privatizadas, o que sobra? Sobra a extinção dos concursos públicos. Ficarão restritos a altíssimos cargos, cargos com concorrência elevadíssima, cargos que só poderão ser acessados por quem tiver melhores condições materiais de disputá-los, de se preparar, o que acaba com o sonho do trabalhador brasileiro de melhora na sua qualidade de vida a partir do ingresso no funcionalismo público a partir de um concurso. E se não teremos mais funcionários concursados, também podemos prever o aumento das terceirizações no serviço público, o que, comprovadamente, a gente sabe, aumenta a probabilidade de desvios de verba, de menor transparência, de corrupção. Então, se essa proposta só pode nos levar à interrupção do processo de aumento da escolarização média do funcionalismo público, substituição do funcionalismo público técnico por um de indicação política, fim dos concursos públicos, aumento das terceirizações, aumento da corrupção, fim do papel das estatais como mediadoras do desenvolvimento, perigo para o sistema bancário. Se tudo isso é uma realidade, só podemos concluir que, se aprovada, a reforma administrativa vai piorar a sua vida, não só a vida dos funcionários públicos. Se aprovada, a PEC 32 representa a piora na qualidade dos serviços públicos, representa a maior dificuldade de desenvolvimento do Brasil. O que a gente precisa é de um setor público forte, independente, que possa atuar mediando os interesses da classe trabalhadora frente aos interesses político-econômicos que manipulam o Estado. O que a gente precisa é de um serviço público estável para que a gente possa se desenvolver enquanto nação. Por isso, eu convido todos vocês a continuar acompanhando a série. Ainda tem muita coisa para a gente discutir a respeito dessa PEC 32 que propõe a reforma administrativa no Brasil. E é importante a gente ficar por dentro de tudo isso para ajudar na luta que é a pressão sobre os deputados para que essa proposta não seja aprovada. Tá bom, gente? Era isso hoje e até o próximo vídeo.